Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, esse é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos somos mais fortes, certo? A informação é do site Carta Capital. Veja bem, no Brasil, o crime organizado cresceu de uma forma que ele chegou ao topo do poder. E tem outra, chegando ao topo do poder, ele se ramificou para todos os lados, para todas as organizações, para todos os departamentos do Estado. Então, o crime organizado, ele se alastrou, que tomou conta do Brasil. Desde o cargo máximo até Câmara Municipal. Então, o crime organizado, realmente, ele se ramificou e cresceu muito no Brasil. Só para vocês terem uma noção, olha bem, o ministro Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, bolsonarista de carteirinha, certo? Ele pediu vistas, ou seja, e um tempo para fazer uma análise no julgamento no qual a corte já havia formado maioria de um recurso de um vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Por isso que eu estou falando que o crime organizado, ele se ramificou no Brasil. E agora o que acontece? A queixa por difamação, porque foi protocolada pelo PSOL na Justiça Fluminense, o julgamento ocorria no plenário virtual e terminaria na sexta-feira, às 23h59, de sexta-feira, dia 24. Agora, porém, não há data definida para análise ser retomada, porque o ministro Cássio Nunes Marques, que é bolsonarista do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado pelo Bolsonaro, ele pediu vistas do processo, pediu mais tempo para fazer análise e suspendeu o julgamento, no qual já havia formado maioria pela rejeição do recurso do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicano. Por isso que eu estou falando que a ramificação do crime organizado, olha, eu tenho até, não sei nem o que falar, porque as pessoas falam que querem acabar com o crime organizado. Tchê, mas para acabar com o crime organizado, como? Eles têm gente em todos os lugares. Em todos os lugares, desde o Senado até a Câmara Municipal. E de várias cidades e de vários estados do Brasil. Agora, essa recusa, né, foi votada por Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin,
Edson Facchini, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. O PSOL apresentou essa ação após o vereador Carlos Bolsonaro divulgar um post nas redes sociais que relacionava o ex-deputado Jean William, do PSOL, a Adélio Bispo. Adélio Bispo é aquele cidadão que dizem que ele deu facada no candidato, na época 2018, Jair Messias Bolsonaro, que hoje é conhecido como genocida. Só que a facada que ele deu, eu sinceramente, eu fui até entrevistar na época um médico, um cirurgião, e perguntei para ele se qualquer ferimento na barriga sangrava. Ele diz que qualquer ferimento em qualquer parte do corpo sangra. Por isso que aquelas mulheres que querem medir a glicose, ela faz um pinguinho com uma agulha na ponta do dedo e tira um pouquinho de sangue. Aí eu perguntei para ele, pô, mas se é assim, por que a facada que diz que o Adélio Bispo deu no Jair Bolsonaro não sangrou? Ele falou, sabe o que ele me respondeu? Aquilo deve ter sido um milagre, porque não saiu um pingo de sangue. Não saiu um pingo de sangue. A camisa que o Jair Bolsonaro estava vestido, nem furada foi. Não furou a camisa. E também a barriga não sangrou. Agora eu pergunto, com toda a minha ignorância, aonde é que foi dada essa facada que não sangrou? Agora, sabe como é que é, né? O crime organizado, como eles têm lastro para todos os lugares, também deve ter em hospitais, em clínicas, certo? No Senado Federal, na Presidência da República já tivemos, e ainda tem alguns ministros. Quer dizer, o crime organizado, ele está bem estruturado. E eu não sei, inclusive, se vai poder ter um retorno disso. Chegar um dia e falar, nossa, no Brasil não existe crime organizado. Porque eles tomaram conta de tudo. Agora, o PSOL apresentou a ação após o Carlos Bolsonaro divulgar um pôster nas redes sociais que relacionava o deputado Jean Willis lá com Adélio Bispo, que era o autor da facada, da dita ou da suposta facada em 2018. O então candidato a presidente da República, o Jair Bolsonaro. E a publicação fraudulenta alega, por exemplo, que uma testemunha teria afirmado que Adélio Bispo esteve no gabinete do Jean Willis em maio deste ano. A segunda turma confirmou a decisão monocrática de Gilmar a determinar que a Justiça do Rio de Janeiro retome o caso. Inicialmente, o Tribunal de Justiça havia rejeitado a questão do crime do PSOL. Para Gilmar Mendes, porém, a decisão original ignorou os aspectos essenciais do processo. E examinando todo o contexto já explicitado, em especial o interior teor de toda a mensagem publicada no Twitter,
resta claro que há acontecimento certo e determinado no tempo, sendo possível depreender que o princípio da manifestação do recorrido teria extrapolado mera crítica, podendo caracterizar crime de difamação, disse o Gilmar Mendes. Ele anotou isso, o ministro. E o relator, ministro Gilmar Mendes, reforçou que o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também deve ter aquele lastro do crime organizado, se baseou apenas em um Twitter, desconsiderou o conteúdo integral da publicação composta por 3 mensagens. Quando o pôster é lido em conjunto, sustentou o ministro, torna-se evidente que Carlos Bolsonaro tentou relacionar o atentado a Jean Willis e ao partido dele, o PSOL. Agora, o ministro Gilmar Mendes também destacou que, mesmo diante da garantia constitucional da livre manifestação do pensamento, é possível estabelecer limites e objetivos para a liberdade de expressão, a fim de inibir infrações penais e atentados contra a honra de terceiro. Agora, na segunda turma, ele foi seguido pelo ministro Dias Toffoli, Edson Fachin, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados na corte pelo Jair Bolsonaro, que divergiram, mas foram vencidos. Agora, por que o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, vamos esclarecer bem, por que ele pediu vistas nesse processo? Ou seja, mais tempo para analisar. Ele vai analisar o quê? Qual é a análise que ele vai fazer? Ou simplesmente é para atrasar, porque o processo é do Carlos Bolsonaro, que é filho daquele que indicou o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. E ele, como é um bolsonarista de carteirinha, ele não podia seguir Gilmar Mendes. Ele não podia seguir, porque o Gilmar Mendes era o relator. E por que ele não seguiu o relator, se todos os outros ministros, já a maioria dos ministros, seguiram o relator? E a norma, normalmente, eles, em processos dessa qualidade, eles seguem o relator. Porque eu lembro muito bem, na época, que teve uma votação no Supremo Tribunal Federal que era a favor da prisão de Lula. Teve um ministro que falou assim: não, eu vou seguir o relator, mesmo que eu pense diferente, porque a lei me permite. Então ele também seguiu o relator e o Lula não pôde sair da cadeia. E isso porque tinha sido preso inocentemente. Ele estava na cadeia. E o juiz do Supremo Tribunal Federal, por isso que eu estou colocando que o crime organizado, ele criou uma raiz
em todas as organizações. Então, está muito difícil, inclusive, para se governar. Eu estou vendo isso e estou notando muito na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Que, inclusive, o Senado Federal agora está com uma briga com o Supremo Tribunal Federal, que eles não querem, os senadores não querem que os ministros julguem individualmente. Agora, o Supremo Tribunal Federal é uma parte da justiça. E o Senado Federal é uma parte do legislativo. É totalmente diferente. Agora, o porquê que está havendo esse tipo de coisa? E por que que esses juízes, por exemplo, o Cássio Nunes Marques, que é bolsonarista, e foi justamente os bolsonaristas, aqueles terroristas bolsonaristas, que fizeram aquele ato do dia 8 de janeiro, que o objetivo era seguir, inclusive, uma minuta que o Bolsonaro e os seus aliados já tinham feito, que era uma minuta do golpe de Estado na nossa democracia. Então, o que precisava para concretizar esta minuta, que é conhecida como minuta do golpe, era simplesmente fazer um ato terrorista para fazer o caos na sociedade, para ter intervenção do exército, para ter um golpe de Estado contra a nossa democracia. É simples. Agora, quem é que organizou tudo isso? Não foi o crime organizado? Então, o crime organizado, ele está em todos os lugares. Por isso que o governo democrático de hoje está tendo dificuldade. E o objetivo deles é dificultar mais mesmo. Porque eles estão organizados. Agora, a população tem que ficar esperta com essas coisas. E não deixar novamente o crime organizado tomar conta do Brasil. Porque se o crime organizado toma conta do Brasil, o Brasil não vai ter salvação. Não vai ter jeito. Porque, inclusive, o objetivo deles é dar um golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. E não queremos mais ditadura militar. Porque nós já tivemos e sentimos na carne o que é ditadura militar. Sentimos na carne. E foi quase 30 anos de ditadura militar, certo? Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista que está enraizada no Brasil, certo? Então fico por aqui, pessoal.
e um tchau.